o objetivo da gente fazer uma série refletindo e dialogando com a história do Renato Russo é porque agora no mês de outubro faz 20 anos que ele morreu. E ele foi uma das poucas pessoas que foram capazes de influenciar gerações, foram capazes de fazer a sua geração refletir a respeito do mundo e refletir a respeito de si mesmo. Então, essa série foi pensada por um fã, no caso eu, que passei a adolescência inteira escutando as músicas dele, tentando fazer algumas aplicações das próprias músicas dele no meu dia a dia, e também alguém que, passado algum tempo, começou a criticar algumas condutas, criticar alguns posicionamentos do Renato, mas nem por isso deixou de admirá-lo e de reconhecer grandes coisas que ele fez, não só na sua geração, mas em tantas gerações subsequentes a dele. Então, para a gente começar, eu gostaria só de fazer uma recapitulação do que a gente já vem conversando sobre a história do Renato Russo até então. Então, Renato Manfredini Júnior nasceu no Rio de Janeiro, no dia 27 de março de 1960. Filho de um funcionário público, viveu 2 anos nos Estados Unidos por conta de uma transferência profissional de seu pai. As influências que ele adquiriu naquele lugar foram determinantes em sua futura carreira de músico. E quando ele volta para o Brasil, já na sua adolescência, o Renato Russo cria uma banda chamada Aborto Elétrico, que continha fortes traços da música punk, e depois ele junta-se com o Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná, Paulo Guimarães e forma a banda Legião Urbana, isso na década de 80. E é interessante na carreira do Renato Russo que ele recebe muito a influência punk norte-americana, mas ele também recebe muito da influência romântica. Então ele está sempre migrando no começo da carreira entre um estilo musical e outro. Em alguns momentos ele critica o país, ele critica a conduta social, ele faz protesto, picha muro, faz isso, faz aquilo. Em outro momento ele entra num bar punk e começa a tocar Eduardo e Mônica. Ele começa a compor músicas de amor, músicas de relacionamentos, músicas narrativas, porque ele tem esse traço muito forte na poesia dele. As músicas dele tendem a contar uma história, e a história pela perspectiva de alguém, algo quase que narrado em primeira pessoa. Enfim, ele vai migrando de um traço rebelde para um traço romântico de forma muito sutil e de forma muito constante, o que também parece que é uma verdade na própria vida do Renato Russo. As pessoas próximas a ele, quando dão entrevistas, falam: olha, o Renato se lava o tempo todo. Ninguém sabia o que esperar do Renato Russo. Em algum momento ele chegava, ele estava feliz, ele era descontraído, ele mudava o ambiente. Num outro momento ele era alguém mais introspectivo, alguém mais calado, alguém mais teimoso, com uma série de desafios pessoais. E o que eu pude observar também, escutando essas entrevistas, é que ele era alguém muito confuso nas suas opiniões, no seu estilo de vida, também na sua própria sexualidade, isso é refletido. Ele tem um relacionamento dele com a Aninha, ele tem alguns relacionamentos com mulheres, em alguns outros momentos ele tem relacionamentos com homens também. E uma vez fazem uma pergunta para ele, fala assim: Renato, você ama? Você é capaz de amar? E ele diz assim para o entrevistador: não, porque eu sou alguém egoísta demais para poder amar. Eu sou alguém egoísta demais para poder amar. É interessante que a cabeça dele é muito confusa. Os dilemas pessoais dele eram algo muito latente na vida do Renato. Mas tem mais coisas. O
O Renato ele era uma pessoa de poucos amigos. Passava mais tempo na frente dos livros, isso desde os seus 5 anos, e do piano, desde os seus 4 anos de idade. Talvez por isso ele conseguia traduzir tão bem sentimentos em palavras. Por ser alguém altamente analítico e crítico de si mesmo e do ambiente à sua volta, o Renato ele conseguia traduzir em palavras coisas que nós sentimos e talvez a gente não consiga expressar tão bem quanto ele expressou. E Renato também ficou conhecido por ser uma pessoa intensa, impulsiva e genial. Quem diz isso é um entrevistador fantástico. Cheia de altos e baixos, podendo ser cortês ou atroz, dependendo do dia. E como ele mesmo diz, o Renato sofria do mal do século, que era a solidão. Ele se dizia uma pessoa com poucos amigos, com muitas feridas abertas por conta de relacionamentos, e alguém que, pouco a pouco, foi se isolando da sociedade e começou a viver mais preso dentro de casa, compondo suas músicas, e isso fica muito nítido no seu último disco, que revela uma melancolia muito grande, muito intensa, na mente e no coração do cantor. Além disso, o Renato, como muitos outros astros do rock, ele sofre com alguns fantasmas, como, por exemplo, drogas, bebidas e depressão. Muitas vezes ele precisa sair do palco por causa disso, ou por causa dos seus transtornos ele começa a agredir a própria plateia. Enfim, esses fantasmas assombravam o pensamento do cantor. Hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso quarto e último tema, o amor perseverante. E antes de eu colocar aqui para vocês o pensamento do Renato em relação ao que é um amor perseverante, eu quero falar para vocês por que a palavra perseverança ela é uma palavra que nos desafia o tempo todo. Eu gosto muito de assistir séries do Netflix, e agora ele fez uma parceria com a Marvel. Então eles estão fazendo algumas séries de heróis secundários. Uma coisa que me chamou a atenção dos heróis não são as habilidades sobrenaturais que eles têm, as habilidades diferentes que eles têm, mas a perseverança com a qual eles lidam com a vida, a perseverança com a qual eles lidam com os seus desafios. Por exemplo, se a gente fosse falar de poderes dos heróis, parece que tem poderes dos vilões que são muito mais interessantes. A diferença está na perseverança com a qual os heróis lidam com a sua ideologia, com o seu propósito, em querer salvar a cidade, em querer salvar o mundo, por assim dizer. São pessoas com um senso de propósito muito grande e elas tendem a romper limites, ao ponto de muitas delas colocar a própria vida em risco em prol da sua cidade, em prol do seu país. Então parece que isso é uma verdade muito grande na vida dos heróis. A questão da perseverança, a questão deles estarem sempre batalhando, sempre buscando superar os seus próprios limites. Mas agora eu quero mostrar para vocês um ato de perseverança que também deve ser admirado. E talvez isso nos chame muita atenção, porque essa pessoa é uma pessoa extremamente limitada, mas que nem por isso desistiu da vida ou desistiu de lutar. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Nick nasceu sem braços e pernas, ao contrário de seus 2 irmãos que nasceram normais. Os pais de Nick achavam que ele iria ter muito pouco tempo de vida. Ei, eu não estava preparado. Diante de todas as dificuldades, Nick acreditou no seu poder e mudou a sua história. Hoje, Nick tem mais de 20 mil links na internet
e ocupa seu tempo com conferências motivacionais. Apesar de sua deficiência, duas coisas foram essenciais para sua vida: jamais desistir e ser feliz. Gostaram? Quem sabe techno? Chega um momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente, e isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Isso é Deus. Eu gosto muito de assistir os vídeos dele. Ele tem uma série de vídeos na internet. E o que me chama a atenção é que o Nick ele não se curvou perante as suas limitações. Pelo contrário, ele é alguém que está o tempo todo se desafiando. Ele é alguém que está o tempo todo superando seus próprios limites. Por exemplo, ele de tempo em tempo ele pula de paraquedas, ele nada, ele surfa, e há 4 anos atrás ele falou: faltava uma coisa na minha vida, e agora está resolvido. Ele arrumou uma namorada e se casou, e no ano passado eles tiveram um bebê, e a apreensão dele, o medo do casal era: será que meu filho vai nascer que nem a mim? E aí quando eles fazem a ultra, eles veem que o menino estava perfeito, o menino nasceu perfeito. Enfim, parece que é alguém que está sempre de bem com a vida. Ele sempre aparece nas suas palestras sorrindo, ele é sempre engraçado, cômico, ele olha para as suas limitações e faz piada delas. Mas numa entrevista ele fala algo que me chamou muita atenção. Ele fala assim: eu tenho os dias tristes. Eu tenho dias que eu não estou de bem com a vida. Tem dias que eu estou estressado, tem dias que eu estou com raiva, porque afinal de contas eu sou um ser humano normal. Parece que a gente tem muita dificuldade, apesar de nós não sermos tão limitados quanto ele, parece que a gente se restringe de uma série de coisas. Parece que a gente passa a vida se precavendo e se protegendo da própria vida. E uma coisa que tem me preocupado muito nos dias atuais é que a gente perdeu um senso de propósito. Depois do século XX, com o auge do ateísmo, Nietzsche dizendo que o homem matou Deus, enfim, uma série de complicações, de pessoas falando que a ciência destronou Deus, parece que junto com todo esse pensamento, veio também uma falta de propósito para a vida, porque os filósofos começaram a falar assim: não, tudo é um caos,
O sol não nasceu para você. Não existe uma esperança, não existe um propósito de vida, não existe um porquê caminhar. E quando eu olho para adolescentes, e eu trabalhei durante 4 anos com adolescentes, eu vejo uma geração com muita testosterona, que não tem aonde eliminar, que fica sem propósito nenhum. A gente pergunta para a geração: o que vocês querem ser? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas conquistas? Eles não refletem sobre isso, porque os seus pais tiraram deles todo o senso de propósito, o porquê de sua existência. E parece que muitas pessoas têm vivido sem perseverança, e por conta disso têm gasto todo o seu dinheiro em consumo, em fast food, em compras, porque não tem ideal. Se não tem propósito, se não tem porquê existir, vamos festejar. A vida é curtinha, então vamos ter divertimento. E aí o filósofo Felipe Pondé diz que essa geração, ela vive correndo atrás de divertimento, contudo, entretanto, todavia, é uma geração que vive um tédio e vive uma decadência moral, vive uma decadência ética, vive uma decadência de ser humano, de humanidade. Talvez porque a gente perdeu um senso de propósito, a gente perdeu um senso também de perseverança. O Renato Russo, ele tem um pensamento, ele construiu um pensamento a respeito do que é perseverança. Numa das músicas dele, ele diz assim: nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, que os seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. E em todas as entrevistas dele, ele repete essas mesmas coisas. Ele muda uma palavra ou outra, mas parece que o legado que ele quis deixar como cantor é: lute, tenha sonhos, batalhe. Ele era movido por esse senso de propósito. O propósito dele era criticar o sistema e tentar fazer algo novo. E num outro momento, ele diz assim, e aqui para mim é uma das suas frases mais marcantes, uma das frases que eu mais admiro: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. A gente sempre vive com um senso de passado e futuro, mas, como a minha professora de literatura, fazendo uma análise desse texto, ela disse para a gente, na época de escola, foi que a gente não tem passado. Passado fica apenas na lembrança, ele não existe. Ele só é algo que a gente tem no coração, que a gente às vezes fica ruminando sobre, mas o passado não existe. E o futuro nada mais é do que uma conjectura, algo que a gente pressupõe que vai acontecer. E segundo o psicólogo Augusto Cury, 85% daquilo que a gente acredita que vai acontecer, não vai acontecer. E os outros 15% podem acontecer, mas provavelmente não da maneira que a gente pressupõe que vá. Ou seja, tudo que a gente tem na vida é o presente. E para o Renato, a gente tem que aproveitar o presente, amando as pessoas, se importando com as pessoas, lutando pelas pessoas. E isso eu acho que é algo válido e algo que a gente precisa levar em conta. Eu gostaria de apresentar para vocês o que a Bíblia diz sobre o que é o amor, o que é um amor perseverante. Para isso eu gostaria de ler com vocês Lucas 17, que fala assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Eu acho muito interessante o sarcasmo, a brincadeira no texto. Olha o versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ou seja, Jesus está falando assim para eles, olha, você precisa perdoar.
Se a pessoa errou com você, perdoa. Se ela errou novamente, perdoa. Se ela errou mais uma vez, faz o quê? Perdoa. Eu imagino os discípulos ali conversando, falando assim: e agora, Pedro? Como é que vai ficar essa situação? E aí um dos discípulos chega para Jesus e fala assim: ó, a única forma da gente poder viver isso é aumenta a nossa fé. A fé que a gente tem não é suficiente para essas coisas. E olha o que Jesus responde: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando e cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprindo o nosso dever. É interessante aqui como que Jesus, ele é capaz de ser profundo e é capaz de ser desafiador com aquelas pessoas que seguem a ele. Os discípulos falam: não, Senhor, é meio complicado esse negócio de perdoar. O Senhor vai precisar fazer algo sobrenatural. O Senhor vai precisar mudar o nosso coração. O Senhor vai precisar aumentar a nossa fé. Jesus lança um desafio para eles e fala assim: a fé que vocês têm, pequenininha, é suficiente para transformar o ambiente, é suficiente para mudar as coisas de lugar. O que eu estou pedindo para vocês não é nada impossível, não é nada que eu não tenha feito. E depois Jesus fala assim: não existe mérito nenhum em vocês fazerem o que eu estou pedindo para vocês fazerem. Não, vocês não precisam reclamar para si uma autopromoção. O que eu estou pedindo para vocês fazerem é simplesmente algo que vocês nasceram para fazer. Mas antes da gente entrar nisso, antes de eu explicar aqui para vocês o que é um amor perseverante, permita-me mostrar para vocês o que não é um amor perseverante. Primeiro, muitos confundem perseverança com obstinação. Para essas pessoas, prova de amor é conduzir tudo e todos em seus ideais, independente do desejo dos demais. Você já viu que tem muitas pessoas que são inflexíveis, irredutíveis? Elas colocam uma coisa na cabeça, elas mobilizam a família delas inteira para que façam aquilo que ela quer. Ela não quer saber o que as pessoas pensam. Aliás, eu estou trabalhando para isso. Aliás, sou eu que coloco comida dentro dessa casa. Então vai ser do meu jeito. Vai ser conforme eu quero. E tem outras pessoas que, por não poderem exercer sua autoridade de modo direto, fazem isso de modo indireto. Não sei quantos de vocês já tiveram uma mãe assim. É mais ou menos desse jeito. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Tudo que eu faço nessa casa não é valorizado. Se eu morrer, não vai fazer falta nenhuma. A pessoa que não consegue exercer uma autoridade direta, ela manipula o ambiente para que todos façam aquilo que ela quer, de modo indireto. Eu sei muito bem disso porque a minha mãe é especialista nessa área. Por favor, na hora de editar, tira isso, tá? Porque senão eu vou apanhar. Mas eu lembro que, quando eu não queria fazer algo para ela falava assim: eu preciso medir minha pressão. Deve estar alta, meu batimento cardíaco está acelerado. E eu morava numa cidadezinha de 13 mil habitantes, então só tinha um médico, que era o Dr. Ari. Então ela falava: eu preciso ir para o Ari, eu vou morrer, porque ninguém gosta de mim. Aí todo mundo fazia o que ela pedia.
Aí ela melhorava, a pressão voltava, o coração voltava ao normal. Isso é uma forma de exercer um controle, de obstinação, só que indireta. E tem um segundo ponto também. Existem aqueles que, em sua perseverança, se tornam inconvenientes e inoportunos, rompendo barreiras e limites sociais. É mais ou menos o Caxias do seu trabalho. Sabe aquele cara que no feriado ele te liga para resolver coisas do trabalho? Você está no banho, o telefone toca, você vai ver quem que é. É o cara falando de trabalho. É um jantar. A família está reunida, o momento está descontraído, ele toca no assunto. Trabalho. Ou ele é inoportuno de alguma outra forma, ele é inconveniente de alguma outra forma. Trazendo isso para o campo religioso, esses dois pontos para o campo religioso, o religioso, quando ele confunde perseverança com obstinação, ele é aquele cara que fica tentando colocar Jesus goela abaixo das pessoas. Sabe aquele cara chato, que ele fala para você de Jesus, no final ele fala assim, se você não aceitar, você vai para o inferno. E se você discorda dele em algum ponto, ele fala assim, você vai para o inferno. Você precisa concordar com ele em tudo, porque ele é irredutível na sua fala. E quando ele se torna inconveniente, quando ele se torna inoportuno, é quando ele fica mandando mensagenzinhas do WhatsApp. Você recebe? Com certeza você tem um cara que é assim, ou uma mulher, alguém que é o mala do WhatsApp, fica mandando mensagenzinhas, Jesus te ama, Jesus salva, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Um monte dessas coisinhas, ou então ele manda campanha de WhatsApp. Pensa num negócio chato. No final fala assim, se você não mandar para os seus amigos, você está se envergonhando de Jesus. Peraí, é por causa do WhatsApp? Então se eu não mando mensagem do WhatsApp, Jesus, eu estou me envergonhando de Jesus. E o pior é, eles usam aquele versículo bíblico, se você se envergonhar dele, ele há de se envergonhar de você por toda a eternidade. O versículo não tem nada a ver com isso, mas são as campanhazinhas de WhatsApp. São pessoas, são os religiosos inconvenientes. Mas o irreligioso, ele também é assim. E assim como o religioso, quando você discorda dele em algum ponto, ele fala, você vai para o inferno, por causa da pseudo-intelectualidade do século XX, ser ateu naquela época era você ser alguém inteligente, de intelecto superior. Então, se você conversa com um cara obstinado, e você discorda dele em algum ponto, ele fala assim, você é burro. Você já reparou? Você acredita em Deus? Você é burro. Você discorda dele? Não, você está falando isso porque você não leu o filósofo tal, porque você não estudou tal coisa, porque você não viu tal coisa. Você é burro. É o cara que confundiu perseverança com obstinação. E quando que ele se torna inconveniente? Simples. Por ele ter perdido o senso de propósito, o senso de perseverança, e ele é mala, ele é obstinado, ele se torna uma pessoa crítica e ácida com tudo e com todos. Já viu aquelas pessoas que têm cara de não? Você olha para ela e está assim, você fala, se eu conversar com essa pessoa, se eu falar oi, eu vou tomar um murro. É pessoa que está amargurada com a vida. Talvez o relacionamento não está indo muito bem, ele está dormindo mais no sofá do que na cama, alguma coisa está acontecendo, mas ele se torna uma pessoa crítica com tudo e com todos. Ele é ácido o tempo todo. Ele sempre enxerga o copo meio vazio. Então aqui é um ponto dos religiosos e dos irreligiosos, quando eles confundem perseverança com obstinação, ou quando eles se tornam inconvenientes e inoportunos. Mas agora permitam-me falar aqui o que é um amor perseverante. O texto bíblico nos traz 3 princípios que podem ser aplicados no nosso dia a dia. Primeiro, o amor
perdoa constantemente. Jesus disse, se o cara errar com você e se arrepender e pedir perdão, perdoa-lhe até 7 vezes no dia. Não quer dizer com isso que na 8ª vez você vai socar o cara. O que Jesus está falando o 7 é o número da perfeição. Ele está falando o seguinte, você precisa perdoar constantemente, ok? Jesus entende que num contexto de comunidade, nem todos pensam da mesma forma, ou têm o mesmo nível de maturidade. Por exemplo, às vezes, a gente toma uma postura, a gente faz algo que magoa a outra pessoa. É interessante que no cristianismo, antes da lei da liberdade, o cristão ele precisa aprender a lei do amor. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Em outras palavras, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas no momento que eu tomo uma atitude que vai ferir a pessoa ao meu lado, é melhor eu não fazer. Em outras palavras, o que o texto bíblico está nos dizendo deixa de ser um adolescente rebelde e amadureça. Amadureça para os relacionamentos. Você gosta de tomar uma cerveja, só que você tomar uma cerveja vai escandalizar a pessoa que está do seu lado? Vai fazer ela, opa, que negócio absurdo. Não faça isso. Se você tiver uma conduta perante a sociedade, isso vai ferir algumas pessoas do seu convívio social, não tome essa atitude, retroceda. Entenda que existem níveis de maturidade. Você está vivendo um desafio na sua vida, você tem uma história, você construiu um legado, só que a pessoa que está do seu lado, ela tem outra história, outra personalidade, outras influências. Do momento que as suas atitudes de liberdade ofendem a pessoa, é melhor você retroceder, é melhor você dar um passo atrás, é melhor você repensar, pelo menos na frente daquela pessoa. E Jesus entende também que num contexto de comunidade, é impossível não haver brigas e discórdias. Contudo, o arrependimento e o perdão precisam ser características distintas ou distintivas da igreja. Em outras palavras, Jesus em nenhum momento criou uma comunidade utópica. Sabe aquela musiquinha que nas igrejas a gente costuma cantar? Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Eu acho ela linda, ela só não é verdadeira. Sem qualquer falsidade, difícil. Vivendo a verdade o tempo inteiro, eu tento, mas eu vou me deparar com uma série de complicações próprias. Jesus sabe que na igreja tem limitações. Jesus sabe que no nosso coração tem fragilidades, tem falhas de caráter, a começar em mim. Tem alguns momentos na minha vida que eu olho para Deus e falo assim, Deus, dá para o Senhor me matar logo? Porque eu fico olhando para mim e falo assim, não tem um cara mais corrupto do que eu. Não tem um cara que não quer errar, mas fica errando o tempo todo que nem eu. Não tem um cara com pensamentos tão ruins que nem eu. Então, ou o Senhor volta logo, muda o mundo, ou o Senhor transforma a minha vida, porque está bem complicado viver comigo mesmo. Me olhar no espelho. E se você for sincero com você mesmo, você vai ver que você é uma pessoa cheia de complicações, cheia de falhas no caráter, cheia de limitações e que precisa da graça de Deus. Sendo assim, discórdias vão acontecer o tempo todo. Se você é casado há mais de 3 semanas, você sabe que existe discórdias no seu casamento. Você sabe que existe complicações no seu casamento. Mesmo assim, o perdão e o cuidado precisa acontecer para que o casamento dê certo.
O mesmo acontece no ambiente de igreja. Seguindo, se o primeiro ponto é perdoe constantemente, o segundo ponto é o amor é nutrido pela fé no poder de Deus. Somente quando nós depositamos a nossa esperança no poder de Deus e passamos a valorizar o seu sacrifício na cruz, é que começamos a amar com mais naturalidade. Os discípulos olham para aquela situação e falam: Senhor, é impossível perdoar, é impossível perdoar com tanta frequência. E aí Jesus fala para eles: eu já fiz o suficiente para que vocês possam viver dessa forma. Quando eu olho para a vida de Jesus, para a trajetória dele, eu nunca vi na história um homem tão bom, eu nunca vi na história um homem tão íntegro, um homem tão honesto, um homem tão puro que nem ele. E ao mesmo tempo, um homem que passou por tanta humilhação, por tanto sofrimento, por abandono dos seus amigos mais chegados, por ser chicoteado, por ser cuspido, passar por tanta dor, por tanta agonia, e ser morto, que nem Jesus. Só que ele faz tudo isso, e quando ele está sendo pendurado numa cruz, ele é capaz de dizer assim: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus, tem misericórdia deles. Não coloque esse pecado na conta deles. Purifica-os. Eu olho para esse homem, eu olho para o perdão que ele oferece a mim, que não mereço nem um pouquinho esse perdão, essa graça. Eu falo assim: como que eu não posso perdoar as pessoas ao meu redor? Quem sou eu para não perdoar a pessoa ao meu redor? Quando eu olho para um Deus puro que me perdoa, sendo corrupto o tempo todo, como eu, sendo corrupto, não posso olhar para a pessoa do meu lado, que é corrupta tão quanto eu, e falar assim: o que você fez é imperdoável. Imagina se Deus fosse que nem nós. Tiago, o que você fez é imperdoável. Jesus afirma que nele encontramos tudo o que é necessário para vivermos a sua vontade e amarmos como ele amou. Isso por meio do Espírito que ele nos enviou. Em outras palavras, tudo o que a gente necessita para viver o cristianismo, ele já nos deu. Exemplo, e mais do que isso, ele fez o seu próprio Espírito habitar no nosso coração. Ou seja, quando eu estou passando por uma dificuldade, eu não preciso recorrer a um sacerdote, eu não preciso recorrer a uma penitência, eu não preciso recorrer a um líder espiritual de qualquer igreja, qualquer denominação. Eu posso recorrer ao Deus que habita o meu coração e falar para Ele: me ajuda, me dá força, porque eu sozinho não estou dando conta. Ele nos ofereceu tudo isso, e de graça. Terceiro e último, o amor não reivindica glórias ou autopromoção. Eu não sei se vocês repararam no texto, como que Jesus termina dizendo. Ele fala assim: se vocês fizerem tudo de bom o tempo todo, no final da sua vida vocês vão ser chamados de servos inúteis, porque vocês só fizeram aquilo que vocês foram chamados para fazer. Não parece algo duro? Mas no cristianismo, ao contrário da religiosidade, que não tem nada a ver com cristianismo, porque a religiosidade é soberba, ela reivindica para si mérito. Um discípulo não vê mérito em ser uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa boa. Isso é feito com naturalidade e em gratidão ao sacrifício de Jesus. Eu lembro de que há um tempo atrás, um cara de rua devolveu uma mala de 10 mil reais. E aquilo foi, ele é uma pessoa justa. E até o Gabriel Pensador foi lá, fez um evento bem bacana, deu 1.500 reais para ele, foi um negócio muito legal. Mas depois eu fiquei pensando, honestidade não deveria ser algo intrínseco a cada um de nós?
por que a gente valoriza honestidade? Por que a gente valoriza justiça? Por que a gente valoriza fidelidade? Nossa, você viu? Esse casal fez 50 anos de casamento e ele nunca traiu a sua esposa e ela nunca traiu o seu marido. Nós fomos criados para viver de forma honesta, de forma justa, de forma generosa, de forma amorosa uns com os outros. Qual é o problema? A nossa sociedade se corrompeu. Nós, como indivíduos, somos totalmente corruptíveis e corruptos no nosso dia a dia. E por isso, algo que era para ser natural a nós, tornou-se algo quase que milagroso. Nossa, o cara devolveu 10 mil, Deus agiu na vida dele e o Espírito Santo o impeliu a fazer aquilo. Entende como que os nossos valores estão corrompidos? Outra coisa, Deus nos criou para administrarmos e promovermos a criação com os nossos dons e talentos, e também para anunciarmos o seu amor através de palavras e ações. Eu acho muito bacana músicos, porque a nossa sociedade, toda a ideologia, toda a cosmovisão dominante na sociedade, ela começa com a reflexão filosófica, mas ela é divulgada através da música, através da arte em geral. E sabe o que eu entendo disso? Que Deus deu dons e talentos. A gente pode presenciar um pouco disso aqui. Deus nos deu dons e talentos, e a gente pode exercer isso para Deus. A gente pode cuidar bem da nossa cidade e fazer isso para honrar a Deus. A gente pode ser um bom advogado, um bom médico, um bom lojista, enfim, um bom cara que trabalha no comércio, uma boa dona de casa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, fazendo isso para honrar e para glorificar a Deus, entendendo que tudo o que era necessário para a nossa vida, Ele já nos deu. E agora eu faço isso não para bater no peito e falar, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, não para uma autopromoção, mas para falar, Senhor, muito obrigado, porque o muito que o Senhor me deu, eu posso retribuir, fazendo com um pouco no meu dia a dia. Ser generoso com as pessoas, ser generoso com o seu dinheiro, não é mérito nenhum, é você reconhecer que Deus te deu muito, e que você pode repartir o muito que Deus te deu. Isso é viver o cristianismo. E para terminar, qual que é a implicação disso na nossa vida? Primeiro, o amor perseverante, ele é fruto de uma atuação direta do Espírito Santo em nós, nos capacitando a permanecermos fiéis a Deus e ao nosso próximo. É o próprio Deus quem nos impele a viver de modo correto. É o próprio Deus quem nos capacita. Se você está tendo dificuldades em viver o Evangelho, peça ajuda para Deus. Se você tem dúvidas, peça força para Deus. Segundo, o amor perseverante, ele leva em conta que as pessoas são falhas. Mas se Deus é capaz de perdoar as minhas falhas, quem sou eu para não perdoar dos outros? Faz sentido essa lógica para você? Você já parou para pensar nisso? Quanta mágoa que você carrega no seu coração? Quantos defuntos? Porque a falta de perdão é você carregar um defunto nas costas o tempo todo e dormir com ele. Quantos defuntos que você não carrega nas costas? E quando você não perdoa, você não está levando em conta aquilo que Deus já fez por você. O que o próprio Pai Nosso nos leva a refletir, que o Senhor nos perdoe, como nós temos perdoado as pessoas à nossa volta. E terceiro, sabendo que o mundo é imperfeito, não espere lógica e retribuição perfeita por parte dele. Contudo, saiba que Deus continua sendo bom e amoroso, por isso, persevere.
Eu quero terminar contando uma história para vocês. Essa semana eu conversei com um amigo meu, o nome dele é Sauro, e ele foi plantador na cidade de Amparo. O mesmo projeto de plantação de igreja que a gente está tendo aqui, ele estava fazendo lá em Amparo. Só que aí foi esse ano, mas eu não lembro exatamente qual momento, ele descobriu que o filho dele estava com leucemia. Então, o filho passou por todo um tratamento, só que assim que acabou a primeira fase do tratamento, o câncer voltou. E ali os médicos já falaram, olha, agora é só com transplante de medula. E aí o processo foi mais profundo, ele precisou parar o projeto lá, se dedicar ao filho. Ele morava em Amparo, foi para Campinas, o tratamento todo está sendo ali no Boldrini. E aí foi para uma etapa mais pesada, assim que terminou, passou 2 meses, o câncer voltou. Então eles foram para a parte mais pesada do câncer, da químio. E segunda-feira terminou o tratamento. Na quinta-feira ele me liga e fala assim, Tiago, 66% do sangue do meu filho está com células cancerígenas novamente. Os médicos falaram que não vai dar. É para a gente orar por um milagre. E ali, a gente começou a conversar sobre Deus. E ele falou assim para mim, Tiago, eu sei que existem 2 verdades absolutas. A primeira verdade, nós vivemos num mundo de sofrimento. E o sofrimento, ele não é condicionado a como que as pessoas vivem. Ele é aleatório. Por mais que a gente tente se proteger do sofrimento, ele vem. Ele vem sobre justos, sobre injustos, sobre pessoas corretas e sobre pessoas perversas. Ele não tem escolha. Ele é aleatório. Por mais que a gente se proteja dele, ele vai acontecer. Mas a segunda verdade, Tiago, é que Deus é bom e que Deus é amoroso. E aconteça o que acontecer com meu filho, eu sei, Deus é bom, Deus é amoroso, e eu continuo crendo nele e agradecendo a ele por tudo, porque por mais que eu não consiga compreender o porquê, Tiago, eu sei que Deus tem um propósito. E Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da minha família, eu sei que Ele é bom. E agora, 20 minutos antes de começar o nosso encontro aqui, ele mandou uma mensagem e falou assim, Tiago, pede para a igreja orar, por mim, pela minha esposa e pelo meu filho, porque a médica falou que o câncer subiu para o cérebro dele, ele perdeu a coordenação motora, ele não está conseguindo responder aos estímulos. A gente precisa de um milagre e a gente precisa de um consolo de Deus. Por favor, peça para que eles orem por nós. Sabe o que eu entendo disso? Eu olho para ele e eu falo assim, talvez eu não conseguisse reagir da mesma forma que o Sauro está reagindo. Mas mesmo no olho do furacão, mesmo em meio a tantas complicações, ele é perseverante, e ele sabe de onde vem a fé dele, e por isso, ele deposita todo o coração e toda a confiança no próprio Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte, Jesus passou por abandonos, humilhações, sofrimentos, e o Sauro falou para mim, Tiago, o próprio Deus perdeu o seu filho, o próprio Deus entregou o seu filho. E Jesus, que passou por tudo isso, ele perseverou em seu amor e foi capaz de perdoar os seus agressores. A pergunta que eu tenho para vocês é, que tal pedir para ele cuidar da sua vida e conduzir seu coração? Segundo e último, existe alguém que você precise perdoar e se dispor a caminhar junto? Tome a iniciativa em reatar esse relacionamento. Vamos orar?
você eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem você eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim.